Ministro, tem um outro caso também que o governo recentemente procurou a CGU, a Controladoria Geral da União, que é o caso do orçamento paralelo. O ministro do Desenvolvimento Regional pediu que a CGU ajude a investigar se existe ou não orçamento paralelo. Isso foi a partir de uma reportagem do jornal Estado de São Paulo e o próprio governo pede que a CGU faça essa apuração. O que é que já foi levantado até agora? O que é que já se tem de informação? Existem indícios de que haveria esse orçamento paralelo ou não? Qual a situação, ministro? Vamos lá explicar isso aí para a gente. Eu acho que a reportagem, ela trouxe um ponto, cometeu equívocos, misturou assuntos e aí virou uma coisa difícil de ser explicada. Então vamos lá, primeira coisa, o orçamento ele é único, a peça orçamentária ela é única. Então eu acho que usar a palavra orçamento secreto é uma coisa escondida, se os valores estão lá, ela não é secreta, né? Hoje mesmo eu fiz questão de entrar no site da Codevasf, fui lá nas ações apontadas, tem lá várias especificações das compras, inclusive quem indicou, o parlamentar que indicou aquilo ali. Então, secreto ele não é. Então, a primeira mentira ou a primeira relação que a gente bota na reportagem é essa. Depois ele diz que o orçamento secreto foi direcionado diretamente para a compra de tratores superfaturados. A reportagem não diz qual trator foi superfaturado, quanto foi pago. Então, na verdade, o que o ministro Marinho pediu para a gente foi o seguinte: CGU, olhe para mim se os tratores adquiridos pelo meu ministério estão superfaturados. Que talvez, não sei se foi pago esses tratores, se ele foi pago era superfaturado, se não for, não é nem a nomenclatura correta, mas a gente vai verificar isso. Além disso, a CGU já tinha, desde início de 2020, detectados alguns problemas em alguns contratos firmados na Codevasf, e a gente começou uma investigação, não foi nem uma investigação, foi um trabalho de auditoria em cima desses contratos, eles estão em andamento. São 8 trabalhos que estão mais analisando as compras. A gente verificou que essa execução desses recursos que vem nessas ações específicas de compra de equipamento ou de pavimentação, elas são executadas ou diretamente pela Codevasf, ou diretamente pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, ou com convênios com municípios. E a gente já tinha verificado que quando você faz convênio nos municípios, você tem duração muito prolongada dessas obras, porque muitas das vezes o município não tem condições de você tocar com um projeto adequado isso aí, depois os recursos ficam parados e normalmente com um aumento de preço cerca de 20%. A Codevasf criou um modelo de registro de preço que eles colocam por estado e eles tentam criar nessa obra um padrão de preço que atinge qualquer obra que for acontecer ali, no caso de obra de asfaltamento, de pavimentação, qualquer obra que se encaixar ali. Isso tem um problema, porque não tem projeto básico específico, não tem projeto executivo. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma comparação. Ó, esse aqui era ruim, esse aqui não é o melhor, mas eu tenho que comparar aqui para ver o que é menos pior. Esse é o trabalho que a gente está fazendo. Então, o trabalho está sendo feito bem, de forma bastante ordenada. Os tratores a gente está verificando. Às vezes você repassa um recurso e na ponta tem corrupção. Isso pode acontecer. Então, mas o problema é que a reportagem ela já diz que aquilo ali era um esquema de corrupção, de desvio. Isso tem que ser verificado, ela não apresenta provas, né? Eu acho que essa é a fragilidade da reportagem, que tentou chegar a conclusões antes de aprofundar as investigações, que não são fáceis. Ela baseou o preço dos tratores, pelo menos a gente já verificou isso, numa cartilha destinada aos parlamentares, alegando que aquilo ali era uma base de preço desses equipamentos, desses maquinários do governo. Aqui não é, o governo não tem base de preço de maquinário, então mais uma informação equivocada, mas pode ser que no final a gente encontre algum problema. Então é isso que a gente está fazendo um trabalho de verificação, e o ministro Rogério Marinho solicitou que a gente verificasse todas as aquisições do MDR. Tem prazo para a conclusão desse trabalho, ministro? Olha, esses 8 processos que eu falei iniciais já estão acontecendo desde o início do ano passado, tá? Em várias contratações feitas em estados diferentes. São atas de... Essa do Marinho, eu tinha uma ideia inicial de uns 20 a 30 dias, mas a equipe já me pediu em torno de 60 dias aí, só que nós vamos ter verificações intermediárias. Nós temos como chegar a conclusões de pontos, para não esperar 60 para sair o resultado todo. O que a gente conseguir verificando com o tempo, a gente vai soltando já como se fosse relatórios intermediários.